Em inúmeras vezes nós estivemos aqui no canal para comentar sobre a importância da perícia médica e também da necessidade de se comprovar o nexo causal em uma ação de erro médico. Então nós vamos comentar e ressaltar a importância do nexo causal e da perícia em uma ação que ocorreu agora recentemente, o julgamento de uma ação em que o município foi condenado por danos morais e também por pensão vitalícia por danos irreversíveis causados ao recém-nascido em um parto. Vamos falar desse assunto agora. Acompanhe. Uma casa de saúde e o município de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, foram condenados solidariamente a uma indenização por dano moral de R$450 mil e também pela pensão vitalícia por uma grave falha técnica no parto do filho da família que propôs a ação. A criança nasceu com uma encefalopatia crônica e também com reiteradas crises epiléticas e está numa cadeira de rodas e não tem condições de se comunicar. Este recém-nascido ficou internado por 24 dias e foi tudo em decorrência de um parto que se retardou por quase 6 horas sem qualquer explicação, sem qualquer justificativa. E em função disso, os danos irreversíveis ao recém-nascido foram infelizmente constatados e foram constatados pela comprovação de uma perícia médica. O que ocorre? A família propôs a ação em razão de tudo que aconteceu, do retardamento injustificável de um parto de quase 6 horas, não havia justificativo para isso, e depois, com o parto normal, a criança sofreu essas sequelas que são, infelizmente, irreversíveis. E como foi comprovado o que a magistrada entendeu para condenar a Casa de Saúde e o município a uma indenização de R$450 mil e ainda a pensão vitalícia? Foi pela perícia médica, pelos quesitos que foram respondidos pelo perito e pela conclusão do laudo pericial, em que o perito entende que ficou muito claro o nexo causal havido entre a conduta, ou seja, o fato de se atrasar quase 6 horas para um parto de maneira injustificada, e depois o dano, que foram justamente as sequelas que aqui suportou o recém-nascido. Então o dano moral de R$450 mil foi em razão da dor da família, em razão do abalo moral que sofreu a família, vendo numa situação que poderia ser absolutamente normal, que chegando a mãe, tendo um parto normal e saindo de lá com seu bebê, e teve que ficar por 24 dias, além das sequelas que são irreversíveis. E ficou comprovado que esta conduta causou a complicação no parto e a anóxia. Essa anóxia perinatal, que foi a falta de oxigênio no cérebro do recém-nascido, causando infelizmente, esses problemas que são para toda a vida dele. O grande sofrimento foi material e moral, né, obviamente, mas precisava que houvesse uma resposta do Poder Judiciário a isso. E foi dada a resposta. Pelo menos nós estamos falando aqui de uma decisão em primeira instância. Nessa decisão em primeira instância, a magistrada entendeu que havia prova suficiente, havia outras provas, mas a que foi contundente e que realmente estabeleceu a existência do nexo causal entre a conduta e o dano foi o laudo pericial, foi o laudo elaborado pelo perito e que ficou muito claro que só ocorreram esses danos à criança, esses danos causados
à criança, ao recém-nascido, em função do atraso injustificado no parto. Então, com isso, nós tivemos a condenação por R$450 mil por dano moral e também 2 salários mínimos de forma vitalícia a partir dos 14 anos de idade do recém-nascido. Então vejam, nós estamos lidando aqui com um erro médico que foi constatado por uma perícia médica. Então uma perícia ela tem que analisar toda a situação e nós como advogados de direito médico temos que atuar, não importa em qual lado nós estamos aqui. O importante é entender como se manusear, como se utilizar de todos os recursos que nós temos em relação às provas e principalmente a perícia médica. Nós temos que ter um assistente técnico para nos auxiliar em questões absolutamente técnicas, até mesmo para a elaboração dos quesitos, a análise do laudo e até mesmo para se elaborar um laudo divergente, se for o caso. Neste caso, não. Neste caso, ficou absolutamente comprovado pela perícia que houve um nexo causal. Então, o que é o nexo causal? Ele é um dos elementos da responsabilidade civil. A responsabilidade civil ela pode ocorrer até mesmo sem culpa, mas nunca, jamais sem nexo causal. Aquele dano tem que ter uma relação com a conduta do agente. Nesse caso, a Casa de Saúde e o município foram condenados solidariamente por atos médicos. Então, no caso, nós estamos falando de um erro médico. Esse erro médico provocou esses danos irreversíveis à criança. E com isso, motivou o pagamento da indenização. Então vejam, a importância do nexo causal e a importância de se comprovar o nexo causal. Neste caso, absolutamente pela perícia. Não havia outra forma de se comprovar. Embora tivessem outros documentos, embora existissem, melhor dizendo, outros documentos que formaram o conjunto probatório. Mas a perícia foi fundamental. Nela, o perito entendeu que o nexo estava configurado. E o juiz ele não é obrigado a julgar de acordo com o laudo, mas, obviamente, ele tem que considerar o laudo. E, neste caso, a juíza considerou o laudo e, pelas demais provas, constatou que realmente o nexo causal estava comprovado. O dano foi causado pela atitude, pela conduta. E qual foi a conduta? A conduta que fez retardar um parto em quase 6 horas sem justificativa e que causou dano, que são as sequelas irreversíveis para o recém-nascido e também um abalo moral intenso para a família, como todos podemos imaginar. Então este era um ponto que eu gostaria de traçar aqui e comentar com vocês, e nós vamos sempre trazer assuntos relativos a julgados, a questões concretas, mas trazendo conceitos do direito médico para que a gente possa discutir. Tá certo? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima.